muito obrigado. Foi uma semana difícil, muito difícil mesmo. Eu fiz no final de semana passado uma cirurgia de emergência, uma extração sem anestesia, porque o meu dente estava completo, minha boca estava completamente inflamada. De uma hora para outra ela me pegou e a anestesia não estava pegando. Eu fiquei durante 1 hora sofrendo para fazer uma extração. Passei uma semana de dor, tomando remédio fortíssimo, antibiótico, e agora estou 90% melhor. Acredito que na semana que vem eu vou estar 100%. Obrigado a você pelas suas mensagens, pela sua energia positiva. Valeu muito, muito obrigado. Bem, eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte, né? É um vídeo sobre a capoeira, sobre a origem da capoeira, mas sim sobre a tua trajetória também na capoeira. E eu quero dizer o seguinte, que eu não vou fazer um vídeo com batidas tradicionais que você já está careca de saber, capoeira, blá, 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 assim, não, eu quero levar você a um olhar, eu quero te mostrar uns pontos onde você vai parar e pensar junto comigo. Eu acho que vai ser muito interessante para todos nós. Lembrando que vou falar aqui uma linguagem bem artesanal, eu quero fazer uma linguagem simples para que todo mundo possa acompanhar. Então a galera que se debruça nos livros, que tem um conhecimento maior, me desculpe já desde já por eu simplificar ao máximo, tá? E por favor, se você está com pressa, vai lá fazer o que você tem que fazer e vê esse vídeo depois. Veja devagar, para que suas conclusões sejam conclusões que ajudem a gente, tá bom? Deixa aqui seu comentário, se você gostar, compartilha, se você achar que merece escrever alguma coisa, escreva. Estamos aqui para aprender juntos. Vamos lá. A nossa história vai começar em 1500, quando descobriram o Brasil, e aí foi que começou essa loucura toda, né? A partir de 1538, 1540, começa a chegar os escravos no Brasil, né, com força. Por quê? Porque nós já sabemos, os índios não estava legal, não estavam querendo, não estava aceitando aquele tipo de coisa, não estava indo bem, por vários motivos. Eu não vou esmiuçar aqui agora, porque não é o nosso ponto, mas os índios não deu certo, vamos dizer assim. Então eles foram lá pegar os escravos, os africanos, que também não deu muito certo, né? Porque a escravidão foi na pancadaria, né? E na morte, na faca, no facão, na foice. Acabou que não foi aquilo que eles estavam pensando. Mas teve a escravidão e através dessa escravidão nasceu a capoeira no Brasil. Não são palavras minhas, são palavras dos historiadores que estão aí. E aliás, vamos parar nessa primeiro ponto aqui de ônibus. Para aí comigo. Vamos pensar, se hoje em dia a ciência consegue nos explicar coisas que aconteceram 1 milhão de anos atrás, ela consegue falar, olha, foi isso que aconteceu aqui nesse dia. Por que as pessoas não conseguem falar pra gente, olha, a origem da capoeira foi aqui, aconteceu assim, 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 assim. Você sabe por quê? Sabe, né? Porque não é interessante para ninguém falar sobre isso. Não para as grandes autoridades, né? Descaso. Talvez daqui a 100 anos alguém vai falar, agora vamos fazer, porque aí para. Mas é assim mesmo. Só para a gente deixar isso passar batido. Bem, então vamos lá. Se lá para 1624 nós começamos a ouvir falar sobre a capoeira no Brasil, estamos falando aí, olha lá, só para relembrar, 1540, 1538, 1544, 1545, 1550, a galera estava chegando com os escravos no Brasil em grandes proporções. É lógico que isso já estava dando problema desde o início e os escravos estavam fugindo. Se eles estavam fugindo para onde? Para o mato. Se eles estavam fugindo para o mato, quem está no mato? Qual era o morador que já estava no mato quando os escravos chegaram, quando os colonos chegaram? Os índios. Então, será que seria rude da nossa parte, né? Seria ruim da nossa parte não dar crédito nenhum ao índio com a capoeira no Brasil? Vamos parar para pensar o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Lembra que na época de Hitler, e agora eu vou dar um péssimo exemplo, todo mundo se reuniu contra ele? E as pessoas não falavam a mesma língua, né? Eram culturas diferentes, mas tinha um inimigo em comum que precisava ser detido. Então pensa agora, o negro e o índio no mato lá, sofrendo do mesmo mal, sendo atacado pelo mesmo inimigo. Será que eles não se uniram? Será que a capoeira não teve nada? Pensa hoje, nos momentos de hoje em dia, que você tem um aluno na sua academia
e esse aluno sai da sua academia e vai jogar capoeira ali. Quando ele volta, às vezes ele volta com um movimento novo que ele viu lá, que ele passa para um aluno dentro da sua academia e no final está todo mundo na sua academia fazendo aquele movimento que nem foi você que passou, mas que ele pegou em algum lugar e está passando ali naquela academia e você acabou que o movimento está lá. Não é assim? Pensa na situação agora do índio e do negro naquele momento. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Estou só colocando aqui sobre a mesa, hein? Por favor. Então você vai lá para 1624 e começa a ouvir falar sobre capoeira. Capoeira, 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 capoeira. Legal, né? A capoeira estava ali. Bem, vamos chegar lá na época vou dar um pulo já para a época que foi liberado, acabou a escravidão no Brasil, acabou nada, né? Tá até hoje, mas que foi lá assinada a tal da Lei Áurea, por motivos que eu já fiz vídeo falando sobre isso. E aí lá para 1890 nós vamos encontrar um bloqueio. 1890 foi parada a capoeira. Falou, agora não pode mais fazer capoeira. Opa, alto lá, capoeira não pode mais. Mas por que não pode mais? A capoeira é tão legal? Não, a capoeira é legal nada, porque a capoeira é perigosa. Aconteceu isso, fez aquilo. As pessoas começaram a lembrar sobre o que estava acontecendo na capoeira. Mas a capoeira é tão interessante porque ela estava sendo usada também como guarda pessoal de várias pessoas daquela época importante. Mas ela estava sendo proibida, então, a partir daquele momento, o capoeirista que fosse pego jogando capoeira passaria 6 meses numa prisão lá em Fernando de Noronha, lá numa ilha lá. Então, beleza. Parou a capoeira? Não. A capoeira se fortificou, ela ficou mais forte, né? Porque ela foi para os guetos, para onde ela sempre estava e continuou por lá, só que dessa vez de uma maneira mais forte, né? Ela ficou sendo jogada nos terreiros, mas ela também ficou sendo utilizada pelos políticos, né? Através das maltas que já estavam existindo por aí, né? Os gaiamuns, os nagôs, então em outros lugares a capoeira também era utilizada pelos políticos. Como assim? Pagava-se o capoeirista para fazer um problema ali, para trazer um problema lá, mas também o capoeirista era utilizado para tomar conta de casas de jogos, para tomar conta de clubes, né? Porque o capoeirista era o lutador que estava na época no Brasil perigoso com suas artimanhas. Também foi nessa época que começou a aparecer na capoeira a navalha, a faca. E nessa época também surgiram os grandes heróis, né? Besouro Mangangá, Manduca da Praia. Essa galera veio surgindo com a proibição da capoeira. Percebe que quanto mais tentar abafar a capoeira, mais ela cresceu. Muito bem. Vamos falar sobre Mestre Bimba? Não precisa, né? Você já sabe de toda a história de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, como esses dois personagens tiveram uma grande importância, né? Mestre Bimba, principalmente, com a nossa capoeira sair desse quadro. Mas vamos passar desse período e já vamos colocar lá na frente. Por que a capoeira ela vai tomar um boom saindo da proibição dela para uma capoeira que deixa de ser vista como uma coisa marginalizada para uma coisa que é feita no mundo inteiro, né? A capoeira novamente, através da pressão da população, ela vai ser reconhecida como patrimônio imaterial. Lógico, ela vai ser reconhecida como patrimônio imaterial a partir do momento que ela sai do Brasil sozinha, começa a criar pernas, girar o mundo e voltar para o Brasil com os estrangeiros jogando capoeira. Então, em algum momento, as pessoas olham e falam, caramba, não é que a capoeira sozinha fez tudo isso? Vamos pegar a capoeira aqui antes que ela saia por aí e não volte nunca mais. A capoeira toma proporções gigantes em cada momento que ela ganhou pressão. Então, toda vez que tentaram abafar a capoeira, ela foi crescendo cada vez mais. Abafaram, ela cresceu. Abafaram, ela cresceu. Abafaram, ela cresceu. Abafaram, estão abafando, ela está crescendo. Isso é legal para a gente entender dois pontos de vista aqui bem interessantes. Primeiro, nada consegue parar a capoeira. E isso é legal para a gente entender que não importa se a capoeira vai ganhando várias linhas diferentes, né, de movimentos diferentes, de nomes diferentes. A capoeira não para, ela continua crescendo. O segundo ponto a capoeira não perde a sua essência, porque a sua essência está enraizada. Então ela não perde a sua essência. Não tem ninguém com condições de tirar a essência da capoeira. Perceba que ela passou por todo esse período que nós conversamos aqui e ela continua crescendo e ganhando cada vez mais força.
Nós estamos agora na internet e a capoeira está sobrevivendo aqui dentro, através desses vídeos, através dos vídeos de capoeira dentro de casa, de treinos. Eu recebi vários, aliás, vídeos de pessoas falando: mestre, olha, estamos dando aula online, faça aula online, está assim online. A capoeira está viva. Olha que interessante, a capoeira saiu do meio do mato, junto com os índios correndo, os negros, quilombos e tudo mais, através de Zumbi, de tantos outros, para estar agora através do telefone, na internet, do jeito que você está me vendo. Tá aí, deixa seu comentário, acrescente nesse vídeo e mais uma vez, se você puder, compartilha, deixe que outras pessoas também possam debruçar e conversar com a gente sobre esse assunto. Bem, ABP em movimento, Deus é bom, gosta da gente, forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau, galera.